Olá, quinto ano, tudo bem? Vamos hoje à nossa aula de geografia. Abra um livro ali na página 40 e vamos corrigir nossa atividade da semana passada. Então, a nossa atividade era para vocês olharem o mapa, né? O mapa do Brasil e para vocês dizerem se a região mais extensa, de acordo ali a imagem do mapa, era norte e sul, o sentido norte e sul ou leste e oeste. Então, se a gente for comparar a linha que atravessa ao meio, fica nítido que ela é mais pequena do que a linha que atravessa, né, a horizontal. Então, a horizontal ali de A a D, tá? Então, pessoal, a região mais extensa é a região norte-sul, tá? É a linha da que vai da A a D, região norte e sul. Essa, no sentido norte e sul. Essa é a resposta, ok? Então, ali vamos na página 41. Eu pedi para vocês darem uma lida, mas eu vou falar um pouquinho sobre ela. Então, ali nós temos o Monte Camburai, é o ponto localizado no extremo norte do Brasil. Então, esse pico ali de altura, tá? Pico a gente se refere quando a gente fala de altura. Fica localizado ali na região norte, tá? Do Brasil. Essa foto ali, a paisagem do Monte Camburai é em Urumutã. Fica no estado de Roraima, tá? Essa foto foi tirada ali em 2014. Então, ali é região norte, estado de Roraima, tá? Localizando ali. Aí nós temos a Serra Contamana, é o ponto localizado do extremo oeste, tá? Então, ali também nós temos a foto da paisagem da serra, fica em Cruzeiro do Sul, no Acre, gente. Lá onde o vento faz a curva, né? Porque é uma das cidades mais longe que tem no estado do Acre. Dá até pra ver a curva, né? Então, esses pontos ali, gente, são os picos mais altos das regiões do Brasil, tá? Que a gente tá vendo. Então, a gente falou do Monte Camburai, que é em Roraima, né? Região norte. Também na região norte, o Acre também pertence à região norte, tá? Temos ali o Pico de Cruzeiro do Sul, né? A Serra de Contamana, tá? Localizado no extremo oeste do país, tá? Que fica... só que no caso ali, o Acre fica na região norte, gente. Mas... esse pico, ele tá localizado ali, tá? No oeste, certo? Aí nós temos a Ponta dos Seixas, que é o ponto localizado no extremo leste do território brasileiro. Então, ele fica em João Pessoa, no estado na região nordeste do Brasil, tá? E fica a leste do território brasileiro. Região nordeste, mas fica no extremo leste brasileiro, tá? Aí nós temos Arroio Chuí, é o ponto localizado no extremo sul do país, gente. Você já deve ter ouvido falar dessa praia, né, do Chuí, que fica no Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul. Então, na foto, a paisagem do Arroio do Chuí é em Chuí, Rio Grande do Sul. Então, na cidade de Chuí, tá? Essa foto foi tirada em 2017. Então, nós temos ali os lugares, assim, mais altos, né, do Brasil, dividido por regiões. Vamos para a página 42 agora e vamos trabalhar mapas. Vamos trabalhar agora a divisão política do Brasil através do mapa aqui. Então, vamos lá. Nós temos ali... No mapa abaixo estão indicados os 4 pontos extremos do território brasileiro. Observe, né? Que foi o que a gente acabou de estudar ali na página anterior. Monte Camburai, em Roraima, Serra de Contamana, Acre, Ponto dos Seixas, Paraíba, Arroio Chuí, Rio Grande do Sul. E dali nós temos, né? Norte, Oeste, Leste, Sul, como a gente estudou na página anterior. Então, na letra B, escreva o nome do ponto extremo do território brasileiro que está mais distante do estado onde você mora. A gente mora no estado de Santa Catarina,
Rina, então você vai analisar o estado que a gente tá, né, que tá lá na ponta embaixo, e aí você vai comparar de qual desses estados nós estamos mais distante, onde tem esses pontos mais altos, mais extremos. Então, a gente já sabe que do Rio Grande do Sul não é, porque a gente tá do lado, né? Então, ali a gente vai ter que olhar ali qual que a gente tá mais distante, certo? E vai responder. Na letra C, o estado onde você mora está mais próximo de qual ponto extremo do território brasileiro? Agora, é o contrário, você vai ver de qual de qual ponto extremo brasileiro, de qual estado nós estamos mais próximos, né? Eu nem vou responder porque vocês sabem, tenho certeza. Então, vamos lá. Página 43. Vamos falar também de escala dos mapas. Gente, o que é escala? Escala é o mesmo que números, tá? É a forma que a gente usa para calcular distâncias, tá? Entre um lugar e outro. Então, por meio da escala, podemos encontrar a medida real da área apresentada em um mapa. Veja, por exemplo, como podemos calcular a distância real aproximada em linha reta entre duas cidades representadas em um mapa. Então, assim, aqui nós temos um mapa. Aí, a gente não tem a distância aqui no mapa em quilômetros, mas a escala é a forma que a gente utiliza para calcular a distância entre um estado, entre uma cidade e outra, tá? Mas aí ela tem uma forma específica de calcular, certo? Então, assim, ó, no exemplo abaixo diz assim, verifique a escala do mapa nesse caso. 1 centímetro, no mapa a gente vai utilizar o centímetro para fazer a medida, tá? Ele é representado como 1 centímetro. O quilômetro vai ser representado por centímetro para fazer a medida, para fazer o cálculo. Então, 1 centímetro na representação correspondente a 530 quilômetros, certo? Então, 1 centímetro no mapa corresponde a 530 quilômetros. Na realidade, aí a gente utiliza o que, gente? A régua, certo? Para fazer essa medida aqui. Meça com uma régua a distância em linha reta, tá? Pode ver que a régua tá em linha reta aqui, né? Então, em linha reta entre as cidades de Porto Velho e Rondônia. Então, a gente vai lá no estado de Rondônia, no mapa, né? Aí, a gente acha ali Rondônia. Aí, a gente vai na capital, que é Porto Velho, né? E aí, a gente mede com a régua ali, gente. Vocês podem fazer em casa. Até Recife, em Pernambuco. Recife, né? Lá no estado do Pernambuco, certo? Daí você vai com a régua até o estado do Pernambuco, que tá ali, que dá certinho a linha reta, ó. Que tá lá na ponta, lá, ó. Tá? Até o Recife. Aí, o que ele vai te dar ali? Ele vai te dar a medida em centímetros, né? De Rondônia a Recife. Então, a distância referente a 1 centímetro na escala do mapa, tá? Medida em centímetro obtida com a régua. Aí, essa régua é para você obter quantos centímetros que dá, tá? De Rondônia a Recife, Rondônia, né? De Porto Velho, Rondônia a Recife, no estado do Pernambuco. Daí, você vai ver quantos centímetros deu. Aí, você vai pegar a quantidade de centímetro e vai colocar ali. Aí, você vai colocar o quê? Você vai achar a distância. Se cada centímetro, né, vale 530, então eu vou pegar, né, 530, que é a quantidade, é o valor de cada centímetro, vezes, né, quanto centímetro que deu? Aí você vai ver, deu 5, deu 6, então vezes 6 centímetros, que foi o que a medida me deu, né, no mapa. Então, vezes 6, né, a quantidade de centímetro. E aí você vai fazer o cálculo, a multiplicação. Agora entra a operação, entra a matemática, gente, agora. Geografia também trabalha a matemática, quando a gente trabalha medidas de distância.
Então, a gente vai colocar aqui 530 vezes 6, que é igual a 3.180 km. km é o quê? Distância, quilômetro. Então, a medida de distância em quilômetro. Então, a gente achou. Qual é a quantidade de quilômetros de Porto Velho, Rondônia, a Recife, no Pernambuco? 3.180 quilômetros. Longe, né, gente? Bastante. Então, a distância real em linha reta entre Porto Velho e Recife é de aproximadamente 3.180 km. Assim, hoje você põe você quer saber a distância do lugar, você vai no Google, põe lá, distância, tipo de Salete a Recife, daí ele vai te dar lá a quilometragem certinha. Mas se você quiser treinar, você pode utilizar o mapa em casa e a régua e fazer essa medida que você vai obter, porque vocês hoje estão aprendendo a calcular a medida através do mapa, utilizando a régua para fazer a medida em linha reta, ok? Pessoal, façam essa atividade da página 42 e da página 44, tá? Então, eu vou colocar ali no plano de aula, façam. Referente a isso que a gente viu, qualquer dúvida, entre em contato comigo, ok? Estarei à disposição. Abraços.